Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Um texto interessante, quando Jesus, esse texto está em Mateus, Marcos e Lucas, quando Jesus liberta o homem endemoniado da cidade de Gadara. O interessante é o que acontece, porque Jesus vai promover ali um milagre. Trata-se de um homem, um rapaz, a Bíblia não diz exatamente a sua idade, e ele era possuído por demônios, ao ponto de ele morar no cemitério e dormir nos sepulcros, né? Dormir nos sepulcros. Ou seja, ele vivia da visão de um judeu, dos judeus, né, como um imundo, porque estava sempre nos sepulcros, e judeus não podem estar em contato sempre com defuntos, né, porque senão ele tem que fazer aquela purificação, né, está ali nas leis, né, de Moisés, né, que foi dada a Deus ao povo, né. Então veja só, um homem numa situação dessa, a família já não tinha mais esperança. Talvez, quem sabe, gastou todo o dinheiro com mágico, encantadores, religiosos. E o bom destacar é que essa cidade de Gadara, ela estava numa decápole. Eu não sei se havia outra, mas eu acho que só tinha essa decápole ali em Israel. O que é uma decápole? Uma decápole é uma junção, são 10 cidades, decápole de 10, né? E essa cidade junta, ela forma assim como se fosse assim um bairro, né? Para nós aqui, seria como se fosse um bairro. Eu sou do Rio de Janeiro, é um bairro, porque Israel é pequeno, entendeu? Mas ali seria como se fosse um município, mas também não seria, porque são cidades, entendeu? Mas a cidade lá era muito pequenas, muito pequenas. Aqui é como se fosse um município tivesse os seus bairros, para a gente ter uma ideia de dimensão do que era uma decápole. Então seriam 10 cidades, e essas 10 cidades, apesar de ela estar em Israel, ela era a decápole romana. Então, quem vivia ali, na sua grande maioria, não eram judeus. Por isso eles criavam porcos ali, porque para os judeus era proibido criar porcos. Os judeus até hoje eles não comem carne de porco. O judeu mesmo não come carne de porco. Então era pecado, era proibido criar porcos. Mas como está no decápole, mesmo estando dentro de Israel, eles estão isentos de seguir as tradições e as leis judaicas. Por isso ali pode-se fazer tudo que os judeus não podem fazer, ali eles podem fazer. E ali era o lugar que moravam pessoas luxuosas, né? Aquele negócio todo, porque era Império Romano, então aquela parte era, né, separada para que os romanos pudessem viver livremente, sem ninguém estar falando que é pecado, coisa desse tipo. Era o que acontecia muito com Herodes, né? João Batista o tempo todo dizendo que ele estava com a irmã, casado com a cunhada, né, aquele negócio todo. Então, para eles não estar ouvindo toda hora essas coisas e não estar se irritando à toa, então eles tinham esse lugar separados, e ali eles viviam as suas leis e as suas tradições. É como se fosse um consulado, por exemplo. Né? O consulado, ele está, por exemplo, os consulados que estão no Brasil, eles não seguem as leis brasileiras. Eles seguem as leis dos seus países. Ali, embora esteja no Brasil, aquela parte ali não é brasileira. Aquela parte, por exemplo, um consulado espanhol no Brasil, aquela parte ali, ela é espanhola. Aquilo ali pertence à Espanha, até que haja esse acordo de consulado. Se for rompido, o Brasil toma de volta. Então era exatamente assim que acontecia. E nessa área, nessa região, estava esse jovem. E a Bíblia diz que ele era um jovem endemoniado. A Bíblia diz que ele tinha, não me lembro quantas legiões, se era uma legião são cerca de 6.000 demônios, se eu não me engano, por números.
mas se fosse uma legião, 6.000 demônios. A Bíblia diz que ele era muito violento e ele machucava-se a si próprio, né? Ele se mutilava, ele agarra pedaços do seu corpo, atacava pessoas, quem sabe até tenha matado, né, pessoas. Estava naquela situação e as pessoas tentavam fazer alguma coisa. A Bíblia diz que amarravam ele com corrente e ele arrebentava as correntes. Olha a situação desse rapaz. E todos ali sabiam dessa situação desse cara. Todos tinham medo dele. Imagina as crianças, as mulheres, todos com medo dele. Porque ele era um jovem forte, um homem forte e violento, por causa da sua possessão demoníaca. E a Bíblia diz que Jesus chega lá, e chegando a Jesus, esse homem demoniado, ele avista Jesus. Claro que Jesus o vê primeiro, porque Jesus ele sabe de todas as coisas, mas ao avistar, ele já corre em direção a Cristo e diz assim: por que vieste nos atormentar? Quem está falando isso não é o jovem, é os demônios. Tanto é que ele vai falar no plural: porque vieste nos atormentar. E entendendo que Jesus iria expulsá-los, eles pedem a Cristo que não os lance no abismo. Essa parte do abismo é interessante. Por que abismo? Porque abismo é um lugar onde tem demônios presos, né? A Bíblia diz que tem demônios que estão presos no abismo, estão guardados lá por dia do juízo final. Era exatamente esse lugar que eles não queriam ir, né? Parece que no grego, que está no Novo Testamento, não sei se é o Tártaro, acho que é Tártaro ou Guinema, um negócio assim. Então ele pede que não vá. Então ele fala assim: então deixa que nós entramos nos porcos. Eu não sei bem, eu não li o texto antes de passar a mensagem, mas parece que eram cerca de 2.000 porcos. Não sei se é isso. Eu estou falando aqui, entendeu? Por alto, eu não sei bem quantos porcos eram. Então, aí Jesus permite, então eles vão, entram nos porcos, os porcos vão pular de desfiladeiro abaixo. Mas por que desfiladeiro abaixo? Porque essa cidade, certamente ela estava em um monte, e ela está a 378 metros acima do nível do mar. E ela está beirada, tem um rio, um desfiladeiro chamado Iamorque, negócio assim, Yamonque, eu acho. Yamonque, negócio assim, Yamonque. E tem um desfiladeiro de Yamonque. Então, possivelmente, foi dali que esses porcos pularam. Pulando os porcos, todos morreram e houve um prejuízo financeiro grande. Eu disse mais ou menos 2.000 porcos. Calcula-se quanto custa um porco. R$1.000, um porco inteiro custa R$1.000. R$800. Quanto custa um porco? Vamos dizer que um porco custa... botar R$800 um porco. 2.000 porcos dá 800 mil, 1.600.000. É um prejuízo grande. Para nós hoje, 1.600.000 é um prejuízo grande numa cidade. Imagine uma cidade pequena como aquela. Então, vendo aquilo, as pessoas ficaram espantadas, admiradas. Se você for ler o texto bíblico, eu não lembro bem, assim, palavra por palavra, mas você vai ver que as pessoas ficaram admiradas com os porcos. Aquele jovem que foi liberto, as pessoas não estavam admiradas com ele. Tanto é que, quando aconteceu dos porcos se precipitarem abismo abaixo, desfiladeiro abaixo, eles foram avisar as pessoas o que tinha acontecido. E eles contaram exatamente a respeito dos porcos. A respeito do jovem, ninguém falou nada. Tanto é que quando eles vêm, eles pedem a Jesus que se retire da terra deles. Por que ele vai falar da terra deles? Porque aquilo ali é uma decápole, ele pertencia a eles. Então eles expulsam Jesus do território deles. Jesus, por favor, vai embora, você está dando prejuízo aqui no lugar. Mas ninguém se preocupa com o jovem, com o homem. E Jesus vai embora. Aquele homem quer ir com Jesus, mas Jesus diz para ele ficar. Porque ali ele vai testemunhar, ele vai pregar o que aconteceu, se ele foi bem aceito. O seu testemunho não, a Bíblia não diz. Mas o interessante
é que aquelas pessoas que viviam num certo luxo, por eram pessoas que tinham condições boas, né, porque estavam ali, eram romanos, e viviam, né, ali tinha uma certa prosperidade, porque ali era tudo movimentado com dinheiro de impostos dos judeus, era pago aos romanos, e boa parte ficava ali, porque ali se recebia as autoridades quando vinham, né, ver como é que está ali a área de Israel, aquele negócio todo. Então era uma área bem luxuosa. E aquelas pessoas tinham certo luxo, mas eles não queriam Jesus ali, porque Jesus estava dando prejuízo, e expulsaram Jesus. Aí eu falo para vocês assim, o que é que nós temos de mais importante? Eles não eram cristãos. Ali, naquele momento, tinha um cristão, que era o homem liberto, que não estava se importando muito com a riqueza dos porcos. Tanto é que as pessoas estavam preocupadas com os porcos, talvez resgatar alguns, né? Porque morreram de doença, quem sabe resgatar alguns para aproveitar a carne, alguma coisa. Mas Jó falou, não, eu quero ir com você. Mas Jesus disse, fique. Então já tinha um convertido ali, mas os outros não eram. Mas para nós cristãos, porque esse aqui é um canal cristão, mas você que não é, seja bem-vindo. E se quiser se inscrever e dar um like também não tem problema, eu não vivo disso. Mas isso é bom para que a mensagem chegue longe. Hoje mesmo, ou ontem, foi hoje, não ontem eu recebi uma mensagem. É de uma pessoa lá da Alemanha, olha só que coisa legal, né? Pessoa lá da Alemanha assistindo os vídeos. Graças a Deus, a honra e a glória é toda dada ao Senhor. Então, com like e inscrição, a gente consegue chegar um pouco mais longe. Então, para nós cristãos, qual é a nossa riqueza? Porque o texto é interessante, porque ele acontece, porque Deus faz tudo de maneira determinada, para que nós possamos fazer comparações entre nós e o que aconteceu naquele momento. Porque a riqueza dele era porcos. Porcos eram animais imundos para os judeus, ou seja, era algo que não poderia ser cultivado. Ou seja, era uma riqueza que você não poderia ter, que você não poderia investir naquilo. Então, o que isso significa? Significa riquezas nesse mundo, pecado. Por exemplo, hoje, por exemplo, para o cristão, como é que um cristão pode pensar em ter uma fábrica de cigarro, uma fábrica de bebidas, né? E uma fábrica de energético, coisa desse tipo? Então, ali estava a riqueza daquelas pessoas. E os cristãos em si têm as suas riquezas. Mas Jesus, o tempo todo, ele fala que nós não precisamos nos preocupar com a riqueza desse mundo, porque ela nos muda completamente, elas nos mudam completamente. Completamente. Eu conheço pessoas diversas, cristãos e não cristãos, que vivia num certo nível social, melhorou um pouquinho, mudou completamente. O crente hoje está na oração, está na escola dominical, está no culto da coisa, está no papapá, está na ação social, está em tudo. Aí tu pega uma igreja de 100 membros, dá 10 milhões para cada um, para ver se a oração vai ter gente lá. Se as pessoas de fora souber que cada um ganhou 10 milhões, vai ficar cheio. Mas os crentes que ganharam dinheiro, aí vão viajar, eles vão para Disney, eles vão visitar os cantores e pastores ricos que estão morando lá nos Estados Unidos, não é isso? Lá está cheio, na Flórida está cheio, está lá, tá Aline Barros, está pessoal da Lagoinha, está tudo lá. Tudo lá. Tudo lá. Por quê? Porque o dinheiro muda a pessoa. Esse pessoal está lá por causa de quê?
porque está inseguro com o país de sua origem. Tem medo de perder suas riquezas aqui. Então vai guardar lá a sua riqueza. Mas lá também o ladrão rouba e a traça corrói. E Jesus diz para você não se preocupar com isso. Porque essa riqueza que se guarda, ela se perde fácil. Por exemplo, uma pessoa, ela é milionária, ela tem dinheiro no banco, tem dinheiro em ações, tem dinheiro em tudo isso, aquele negócio todo. O banco faliu, você perdeu o seu dinheiro. A empresa que você botou as suas ações faliram, você perdeu o seu dinheiro. Ou seja, você é rico, num piscar de olhos, você perdeu tudo. Mas as coisas que Deus te dá, não acontece isso. O ladrão não rouba nem a traça. Por que essas pessoas estão nessa situação? Porque elas se envolveram com riquezas. E a riqueza mudou a sua vida. Por que uma pessoa vai deixar o seu país de origem para ir para um país aparentemente mais seguro? Por que não ora pelo país aqui? Por que não vive aqui? Tentando levar uma mensagem para mudar esse país. Porque a nossa riqueza territorial é aqui que você nasceu. Essa é a terra que foi dada. A casa que foi dada a seus pais está tudo aqui. Por que você vai largar tudo e vai para um lugar mais rico para você viver de uma maneira melhor, aquele negócio todo? O Evangelho está completamente mudado. Porque o Evangelho é perca. É só você analisar todo o Novo Testamento. O Evangelho, Cristo chama você perder. Ele diz, aquele que perder a sua vida por mim, olha só, aquele que perder a sua vida por mim, achará a vida. Mas é perder. Ou seja, o que você tem, o Evangelho ensina que você tem que dividir. Mas o que se ensina nas igrejas é que você tem pouco, mas você tem que prosperar. Ou seja, você tem que multiplicar os seus bens. O Evangelho é exatamente o contrário. Você tem que dividir. O crente ele pode ser rico, ele pode ter sim uma certa movimentação grande de dinheiro, mas guardar riqueza não pode. Não pode. Me mostra no Novo Testamento que tem isso. Não pode. Não existe isso. Vamos supor, eu tenho esse canalzinho aqui. Meu canal tem 2.000 inscritos, todo. Eu nem estou sendo monetizado no momento. Eu cheguei a ser um momento, mas por causa de algumas falas políticas minhas, creio eu, negócio de pandemia, eu acabei sendo, entendeu? Acabou acontecendo uma certa restrição. Né? Então eu preciso cumprir algumas coisas para poder voltar a ser monetizado, e isso não é a minha intenção. Minha intenção é apenas passar uma mensagem. Mas vamos supor que o canal, de uma hora para outra, pum, explode. Aí vários inscritos, vários likes, vários compartilhamentos. Aí pessoas já querendo fazer, já anunciar a sua empresa aqui, querendo patrocinar o canal, então o dinheiro vai entrar. É problema? Não é problema. O problema é que cada vez que entrar, eu querer mais. E cada vez que entrar dinheiro, eu guardar mais. Eu me encher de luxo. O Evangelho nos ensina, lá é só ler as cartas de Paulo, você vai entender perfeitamente que você só precisa o que é necessário. Por exemplo, eu vivo com a minha esposa e a minha cachorrinha. Está até dando uma cochiladinha aqui, vou mostrar aqui. Sem vergonha. Está dando uma cochiladinha. Agora é de madrugada, né? Deve ser por volta de 2 ou 3 horas da manhã que eu estou aqui. E ela está esperando para a gente dormir. Ela sem vergonha. Então vivo eu, minha esposa e ela. Minha casa é bem pequena, entendeu? Aqui, bem pequenininha. Se eu girar aqui o celular, que eu estou gravando no celular, você vai ver todos os cômodos da casa. Todos eles. Todos eles. Eu vou até dar uma giradinha aqui. Não tem problema. Essa aqui é a sala. Eu vou girar. Aqui já é a cozinha, ó. Contar meu dedo. Aqui, ó, nesse cantinho aqui, nesse cantinho aqui é o banheiro. Tem um banheirinho, ele entra aqui para trás. Aí se eu girar mais um pouquinho,
Aqui, onde está meu dedo aqui, aqui é um quarto. Aqui é o outro quarto. É o quarto que a gente dorme. Aqui é a sala. Uma sala pequena, um sofazinho bonzinho que a patroa comprou. Aqui está a parte da frente da sala, com a TV ali. E aqui é minha área de serviço. O portãozinho fica ali, pronto. Essa é a minha casa. Ela é do tamanho de um desapartamentozinho compacto. Bem simplesinho. Aquele negócio todo. Eu vivo bem com a minha esposa hoje. Eu vendo hambúrguer. E eu ganho uma certa quantidade de dinheiro. Eu acredito que eu vivo muito bem, mas muito bem, tendo a minha casa própria, aquele negócio todo. Eu, com 10 mil reais, pô, mas eu vivo bem. Eu tenho uma vida de... Vou ter uma vida de certo luxo, com 10 mil reais. Aí botar aqui o canal agora, eu vou estar tirando no canal cerca de 100 mil reais por mês. O que é uma visão cristã diante de uma situação dessa? Eu vivo com 10 mil por mês, beleza, eu estou vivendo melhor do que eu vivo hoje. Melhor do que eu vivo hoje. Então o que eu tenho? Eu tenho 90 mil reais. Esses 90 mil reais, para toda pessoa convertida que tem uma visão cristã, ele vai procurar pessoas que necessitam, não é sair dando dinheiro à torta direita, e doa isso, cara. Porque essa riqueza que está entrando, ela pode te escravizar e tirar a sua visão das coisas que Cristo faz, como aquele povo da cidade de Gadara. Jesus promoveu um milagre extraordinário, mas eles só perceberam o prejuízo dos porcos. O milagre de Jesus não teve nenhum valor em relação aos porcos perdidos. E quando você começa a valorizar muito o dinheiro, você não vai mais perceber a ação de Deus na tua vida. Então você tem que se livrar desse dinheiro. No meu caso, eu tenho que me livrar desses 90 mil, é uma suposição. E tem muita coisa para você fazer, para você ajudar com esses 90 mil por mês. E se aumentar, você vai ter mais coisas para fazer. Por exemplo, eu trabalho vendendo lanche. Se o meu canal explode, qual vai ser o meu trabalho agora? O meu trabalho será os vídeos. Começar com os vídeos. Se tiver de melhorar alguma coisa, eu vou ter que contratar algumas pessoas para fazer coisas que eu não sei fazer, Eu sei fazer, eu posso aprender a fazer, mas não me interessa. Meu vídeo é simplesinho assim. Mas contrato uma pessoa para fazer uma pasta, para fazer não sei o quê, para fazer uns cortes, coisa desse tipo. Que eu não sei bem como é, mas posso aprender, porque eu vou ter agora mais tempo, porque o meu trabalho, apesar de gravar os vídeos, vai ser procurar pessoas para ajudar. Nem que eu tenha que pagar pessoa para investigar, tem fulano de tal, vai lá investigar se realmente ele precisa. Não é chegar na rua e tu vê aí, tem um monte de viciado com saco de reciclável aí nas costas, sai dando dinheiro para eles. Você não está ajudando, você está piorando a situação deles. Você não pode dar nada para eles. Porque tudo que você dá para eles vai fortalecer o tráfico. Porque se você dá comida, dá roupa, o dinheiro que ele ganha que ser escravo é para quê? É para as drogas. Mas se ele não tem nada, se ninguém dá nada, ele vai pensar duas vezes, ele vai comer. Ele vai gastar dinheiro com o que ele necessita. Mas não é esse tipo de pessoa. Tem muitas pessoas que não tem condição nenhuma, tem viúvas morando sozinha, comendo praticamente sobras de coisa. Isso é fácil de se achar. Se não tem tempo de fazer, por exemplo, no meu caso, eu pago alguém que vá, pessoa de confiança. A gente vai lá, a gente investiga, a gente vê tudo direitinho. Pronto, já tem uma pessoa para ajudar. Tem uma viúvinha lá, a casa dela está com problema, vamos ajeitar a casa dela. Vou ajeitar. É isso que os cantores gospel, ricos, pastores milionários, deveriam estar fazendo. Eu não estou fazendo uma crítica aqui destrutiva, estou fazendo uma crítica construtiva, porque essa coisa está errada. E nós temos que destruir coisas erradas para que as coisas certas possam surgir. É desse jeito e é dessa forma. Eu estou olhando aqui porque eu acho que ela dormiu ali. Tá, beleza. Então, é dessa forma que tem coisa. Então, por exemplo, eu estou dando exemplo de mim.
Então já tem uma senhorinha que mora numa situação complicada, se for necessário, tira ela dali por um momento, melhora a casa dela, já é um gasto. E vai passar a dar uma pensão a ela. Uma pensão, não digo assim, dar o dinheiro na mão dela, porque nessa hora essa pessoa não tem ninguém. Quando começa a aparecer o dinheiro, aparecem pessoas. Ou então calcula-se mais ou menos quanto que ela come, os remédios que ela toma, tudo isso, coloca lá na dispensa dela. Deixa um certo dinheirinho com ela para ela comprar o pão, para ela comprar as coisinhas dela. Bota assim um meio salário mínimo para ela comprar pão, para comprar aquela coisa toda, para ela comer verduras, coisas desse tipo, entendeu? E ver a situação dela, ver como é que fica para rever pensão, coisa que não está mais valendo, alguma pessoa jurídica, né? Conheça a pessoa, um advogado, sei lá, um contador, alguma coisa assim, já faz ali uma parceria com ele, um homem cristão, que vai fazer essas coisas. É dessa forma que se deve viver, é dessa forma que você deve manusear o dinheiro, porque senão o dinheiro vai tirar a sua atenção em relação a Cristo. Isso é normal, isso é comum, isso é normal de acontecer. Eu não falo porque eu acho, eu vejo isso o tempo todo. É só você dar um certo poder para vários. Eu estou falando de cristão, porque o cristão já é a pessoa que aparentemente conhece Cristo. Aparentemente conhece. Então, o que vai fazer a diferença disso é a riqueza. Coloca a riqueza na mão dela que você vai saber o que ela realmente é. É dessa forma que acontece. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos estar prestando atenção nas coisas de Deus, não nas coisas que se perdem. Porque tem muitas pessoas que estão vivendo o cristianismo ali, uma vida em comunhão com Deus, boa até, e quando ela perde o emprego, já abalou a fé dela. Se ela perdeu o carro foi rebocado, foi roubado, ela vai querer saber, Deus, por que isso aconteceu? Então, nesse momento, você percebe que ela tirou o foco de Deus, só questionou a Deus. Mas ela quer saber do carro que sumiu, do emprego que ela perdeu. Está entendendo? E você está conversando com Deus, como eles estavam conversando com Cristo. Não queremos você aqui, por favor, saia da nossa terra. E quando a pessoa que eles conheciam em Cristo, até que todos, Jesus era conhecido de todo Israel. E onde Jesus ia, muita gente atrás. Muita gente atrás. Quando eles foram chamar essas pessoas eram autoridades, pessoas, entendeu? Que tinham assim, mais um domínio ali sobre a área, aquele negócio todo, que não seguiam assim a Cristo, porque achavam que era brega, mas a maioria das pessoas seguiam a Cristo. Seguiam a Cristo. E eles falavam direto com Cristo, sai da nossa terra. E quando o crente, muitas das vezes, ele adquire riqueza, ele fala assim, sai. Jesus, não quero mais saber, eu quero curtir. Se você estiver aqui, eu não posso fazer certas coisas. Mas se a região for minha, se eu me tornar uma decápole, aí eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Você percebe a profundidade da mensagem? Como é que naquela área que eles chamavam que era deles, ali eles podiam fazer tudo, que era fora da lei dos judeus. E o crente, quando tira Jesus da sua vida, aí ele constrói na sua morada, porque todos nós somos um tabernáculo, somos uma morada. Então eu vou construir essa morada que eu sou, eu vou transformá-la numa decápole. E aqui não vale as leis de Cristo, os mandamentos de Cristo. Aqui eu faço o que eu quero. Embora eu acredite em Cristo, acredito que ele existe. Mas nesse momento eu não quero Jesus aqui, que ele vai atrapalhar a minha vida. E quem é que faz isso? É as riquezas desse mundo. Não é só dinheiro. As riquezas desse mundo é o que você tem de mais importante, talvez a tua família. Muitas das vezes você, não quero seguir o evangelho, que eu estou por causa da minha família não gosta. Então eu não vou seguir, não gosto. Eu não vou seguir porque a minha mãe foi católica, meu pai foi também, minha avó tiveram sempre essa mesma religião. Então eu não vou seguir porque
Essa é uma tradição, uma riqueza nossa. Eu vou continuar aqui, eu não quero Jesus. Eu quero continuar, porque todos foram assim, eu também vou ser assim. Minha família não quer, meu filho não quer, a minha empresa não aceita, não quer. Então eu não posso. Eu tenho que viver minha vida. Jesus aqui, você não pode ficar, você está atrapalhando a minha família, meu convívio com a minha família. Você está atrapalhando meu convívio na empresa. Você está atrapalhando a minha história, a minha história de religião, de crença, de fé. Então não posso, Jesus. Por favor, saia, para que eu possa viver aqui as minhas regras, as minhas tradições, a minha vida. E essa riqueza é que atrapalha. Hoje você está bem com Cristo? Cuidado. Porque a riqueza, algo que é muito valioso para você, pode te afastar de Cristo. Não dê atenção, total atenção às perdas. Analisa que você perdeu. Mas não deixe de focar em Cristo. Porque se você se distrair, a riqueza vai te arrebatar para longe de Cristo. Ou seja, a riqueza vai tirar Cristo de perto de você. É isso, é exatamente isso que vai acontecer. Então lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.